Boa noite, pessoal. Vamos dar início à nossa penúltima aula. Deixa eu ver aqui. Todo mundo, né, recebeu o e-mail falando sobre o trabalho final, né? Como vai ser uma página, para quem não alcançou o número lá de 75%. Eu vi que algumas pessoas nesse final de semana me mandaram mensagem para explicar essas coisas, só que eu não tive tempo de olhar. Eu vou olhar. Vou tentar fazer isso até amanhã, vou responder, a gente acerta esses detalhes, não se preocupem. Se vocês tiverem algum problema para assinar, esse tipo de coisa, a gente conversa. E amanhã também eu vou tentar mandar para vocês as perguntas disparadoras para escrever sobre isso. O trabalhinho de uma página que é para o dia 17. Então, vamos lá. Peraí. A nossa sétima aula. E a gente vai focar nessa aula no a primeira parte do quinto capítulo, que é os marcadores sociais, a diferença no cotidiano. E eu começo, né, essa segunda parte problematizando a ideia de diversidade, né, porque, ao menos desde na primeira aula, né, a gente tá falando de como a FFLeste, ela é colocada como um espaço muito diverso, muito mais acessível, né, muito mais igualitário do que o restante da USP. E essa era também uma preocupação minha, assim, de que, olha, mas o que quer dizer esse diverso, né? O que quer dizer essa igualdade se nos vários relatos estão aparecendo uma série de violências aqui? Então, é uma tentativa de problematizar isso, né? De dar uma complexificar um pouco essa categoria, né, da diversidade. E para isso eu me apoio, então, nos escritos da Sarah Ahmed. Se eu não me engano, só tem um livro dela traduzido, tem alguns artigos, Viver a Vida Feminista. E ela, né, como eu vou tratar, por um tempo ela atuou numa dessas secretarias de diversidade, se eu não me engano, eu não tenho certeza se foi na Austrália ou se foi na Inglaterra, mas ela é de perceber, né, que essa questão das ações afirmativas, das políticas de igualdade, diversidade, é uma preocupação tanto da universidade, não só no Brasil, né, mas também em outros países, né, embora nesse último ano, né, a gente tem visto um movimento pouco contrário, né, vindo dos Estados Unidos, de fim de toda a diversidade, fim de toda a igualdade. Então, também se pensar como que isso pode, né, nos próximos anos, aparecer aqui no sul global. Mas então, ela, ela coloca que as instituições de ensino superior, mundo afora, tendem a descrever a missão de ampliar seu acesso a camadas antes excluídas do seu interior, recorrendo às linguagens da diversidade e da igualdade. Contudo, o uso dessa linguagem, muitas vezes, não se traduz na criação de ambientes efetivamente diversos ou igualitários. Há diferentes lacunas entre os compromissos simbólicos e a realidade vivida, né? Então, aquilo que está escrito no papel, aquilo que a universidade divulga, faz a sua publicidade, etc., posta no Instagram, posta nas suas redes sociais, e aquilo que é vivido pelos alunos, né? Que sempre vai gerar esse questionamento. Compromissos, inclusive, podem ser assumidos porque não geram mudança institucional alguma. Ela coloca isso assim de que, olha, a gente tem que tomar muito cuidado de que não é porque exista uma política de igualdade, uma política antirracista, uma política que combata o machismo dentro da universidade, que está sendo feito algo efetivamente para lidar com isso. Pode ser usado no sentido de que, ó, a política está lá, a gente está fazendo a nossa parte. Mas o que é fazer essa parte? Está gerando uma mudança institucional? Está olhando o que está gerando, quais são os fatores que estão levando à continuidade desse fenômeno? O que está pensando em reestruturar para lidar com isso? Ou simplesmente você tem lá
uma política que não é colocada, né, em prática, não de forma plena. Assim, igualdade e diversidade podem ser usadas como máscaras para criar uma aparência de transformação. Lembrando, né, que lá na primeira aula, né, como eu coloquei, eu fui muito crítico na imagem que a USP em 2024, quando ela completa 90 anos, ela finalmente ela consegue que 55% dos seus ingressantes sejam de escola pública e pretos pardos indígenas. E isso é muito comemorado, né? De a USP está mais acessível, a USP está mais aberta, né? Só que é de perguntar também, né? Essa diversidade, como é que isso se dá no cotidiano, né? Porque esse número de ingressantes, 55%, faltam dados que nos ajudem a correlacionar quantos deles, depois de um ano, permanecem na universidade. Ou mais, né? Quantos deles, após, né, o ciclo, conseguem terminar a graduação. E de isso ser levado em conta como a partir de uma perspectiva institucional, né? Institucional, no sentido, o que será que a nossa política não está dando conta? Ao invés de falar, mas esses indivíduos entraram e não conseguiram se manter aqui dentro. É uma questão de não se comprometer o suficiente, né? Quando a gente viu em todas essas aulas, não é nada bem assim, né? Não é sobre o comprometimento individual, né? É sobre uma estrutura que torna muito difícil a continuidade dentro da universidade. Então, como eu estou falando, em determinado momento da sua trajetória profissional, ela atuou em uma comissão voltada para o trabalho de diversidade, na universidade que trabalhava. Ela descreve o trabalho da diversidade tanto como um trabalho feito quando se tenta transformar uma instituição, quanto um trabalho feito quando não habitamos bem as normas de uma instituição, quando somos considerados os outros, os que não pertencem propriamente, né? Então, são aqueles, né, que vão habitando as margens, né, desse lugar, de que com as políticas, com a ampliação recente, né, de que o que se coloca que agora você tem pobres e pessoas e PPI, principalmente indígenas, na universidade. Mas é no sentido de colocar olha, a gente está ampliando a norma, a gente está trazendo de fora essa gente, estamos dando espaço para eles aqui dentro. Então, também é uma coisa que se constrói, né, nessa narrativa, né, seja de forma direta ou indireta, essa questão de que, olha, é a gente que está abrindo para vocês são os outros, vocês não são a norma histórica. Então, o que né, permanecer nessa norma histórica, o que é habitar esse espaço sendo a norma histórica e não sendo a norma histórica, como a gente vai ver nessa aula, são proposições muito diferentes, né, e não problematizadas dessa maneira. Pois bem. As políticas institucionais em torno da diversidade e da igualdade podem ser políticas de criação de outros institucionais. Elas definem como determinados corpos não brancos, não heterossexuais, não cisgêneros, não masculino, dentre outros que não ocupam a norma, são tornados corpos estranhos em vez de outros corpos, os que habitam a norma, né? Então, um corpo branco, um corpo heterossexual, um corpo cisgênero, um corpo masculino, né? De certa forma, essa é a norma histórica, né? Claro que nessa composição a gente tem muitas diversidades, né? De raça, gênero, classe, né? Não é simplesmente porque é um homem cis branco que um homem de classe média alta ou classe alta vai estar na mesma condição de que um homem cis branco de classe média baixa ou classe baixa, né? Então, é levar em conta essa conjunção, né? Não é estancar e virar. Porque também, né, a gente percebe, né, que tem toda essa discussão, ultimamente, da cultura woke, esse grande fantasma, né, que criaram para combater essas políticas. Tudo que vocês estão fazendo é culpar um homem branco. Mas é no sentido de não fixar se você é homem, você é branco, você é heterossexual, você é cisgênero, você é masculino, você é um inimigo. Não é nesse sentido. É tentar de trazer, né, dessa norma, porque é uma norma que muitas vezes não é marcada, né? Como a gente trouxe, eu acho que eu trouxe na primeira aula sobre os marcadores, de entender que não só não é só as pessoas não brancas que têm raça. Porque quando a gente fala de raça, né, a gente sempre pensa, pessoas negras, pessoas amarelas, etc.
E nunca se pensa, né, raça branca, né? Ou quando se fala de gênero, gênero sempre é articulado com, está se falando de mulheres, está falando de feminismo. Não, homens também têm gênero. Mesma coisa, sexualidade, quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando só das pessoas que divergem da norma heterossexual, mas também da heterossexualidade. É no sentido de que a norma pressupõe, né, esse desvio, e esse distanciamento entre a norma e o desvio que vai definir, né, quem habita ou não habita a norma. Mas é nesse sentido, de você entender que, olha, dependendo da forma, com os marcadores que você nasce, você vai ter uma trajetória de privilégios, ou de privação de privilégios. E que isso não quer dizer que você é o inimigo. A questão é de você levar em conta e você ser crítico de que, olha, há toda uma estrutura aqui feita para que eu obtenha esses privilégios. E não é que esses privilégios você pode renegar, né? Quanto um homem, você não vai... Enquanto um homem branco, você não vai estar renegando. Esses privilégios estão dados. A gente vive deles mesmo sem perceber, né? Sendo um homem não heterossexual, você ainda sabe o que é ser homem cis, nesse sentido. Então, não são privilégios que possam ser simplesmente, eu abnego, mas é no sentido de você estar levando em conta que tem toda uma lógica por trás desses privilégios que vão te ajudar e vão dificultar para muitas pessoas. Então, é mais esse sentido, de não é que nessa figura que o grande problema dos problemas de diversidade e igualdade é um homem branco. Não, é uma figura heurística no sentido de que, olha, é de você perceber que ao habitar a norma, as coisas são mais fáceis para você. Claro que tem um série de recortes, como a gente disse, né? Para habitar a norma. Quem habita a norma é um número muito pequeno de pessoas. Porque não basta ser branco, não basta ser heterossexual, não basta ser cis, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, é um número muito pequeno de pessoas que habitam a norma. Mas é também isso, né? Como que um número tão pequeno de pessoas podem se tornar a norma, podem se tornar a representação da instituição. Implicado nisso está como certos corpos passam a ser entendidos como ocupantes legítimos de certos espaços, enquanto outros são corpos estrangeiros, né? Assim, é a partir da experiência de ser um corpo estrangeiro, sendo ela uma mulher cis, não branca, nascida na Austrália e filha de paquistaneses e lésbica, que ela postula que isso pode nos ensinar como certos corpos criam os contornos do espaço que habitam, tornando uma extensão de si mesmos. No sentido, né, de que, como a gente vai ver as várias cenas de discriminação, o que vai gerar discriminação, o que vai colocar em curso o episódio, é você não habitar a norma, de certa forma. Então, de que você, vamos assim dizer, no recorte que a gente vai ter da questão do machismo, da violência, você só vai ter medo de atravessar a noite de um prédio para outro, ao não habitar a norma, porque você sendo mulher cis ou trans, ou qualquer outro recorte nesse sentido, você vai ter o medo de passar daqui para lá, te coloca em insegurança, coisa que um homem cis não vai ter esse medo de saber que, olha, ninguém aqui vai me atacar. Então, nesse sentido de que quando tudo está feito para que você se encaixe, dificilmente você vai questionar. Porque não vira um problema para você. Se as coisas estão indo conforme o esperado, você não vai ficar se questionando, você não vai ficar perguntando, nossa, mas por que tudo parece que está dando certo? Não é nem um questionamento o de parecer dar certo, né? Você simplesmente está vivendo sua vida. A coisa está lá acontecendo e você não percebe essas mudanças, como isso é distinto, né? Desse modo, podemos entender como alguns corpos, mais do que outros, podem se sentir mais em casa e mais confortáveis na universidade, quando se inserem parcial ou plenamente nas normas institucionais. Também tinha, né, na questão na quarta e quinta aula, de você poder, se você tem dinheiro e você tem tempo, você pode passar mais tempo na universidade, você pode ficar andando de um canto para outro, você pode socializar, você pode ir em qualquer espaço, porque você não vai se sentir inseguro naquele espaço. Então, é o quanto, né, a ocupação desse espaço se dá de uma forma muito diferente. Assim,
dessa questão de sentir confortável ou não naquele espaço. Faremos isso por meio, né, a gente vai analisar então essa questão de como os corpos se sentem confortáveis ou não nesse espaço, por meio da análise da seção empregada nos formulários da graduação e da pós-graduação em 2023, em que pedia que se fizesse uma avaliação comparativa entre os ambientes da FEFELESH e da USP como um todo. Se questionava se tais ambientes eram machista, racista, LGBTfóbico, elitista, violento, inseguro e se prejudicavam a saúde mental. Ademais questionava sobre a efetividade da implementação das políticas afirmativas e das políticas de permanência. E, por fim, se a FEFELESH ou a USP estavam se tornando ambientes mais diversificados e acessíveis. Os respondentes podiam realizar as avaliações através de 3 opções valorativas sobre as informações: discordo, concordo parcialmente e concordo plenamente. Então, eu colocava assim, a FEFELESH é um ambiente racista? Discordo, concordo parcialmente, concordo plenamente. Era sempre vamos assim dizer, na chave negativa, na chave da violência, né? Assim, no sentido, é um espaço racista, a FEFELESH, e a USP, em comparação, é um espaço racista? Então, era nesse sentido que os alunos tinham que fazer essas 3 seleções. E aí, né, gerava isso, né? Gerava essa comparação, né? Que a primeira linha, né, é sempre sobre a FEFELESH e a segunda é sobre a USP, né? E aí a gente vai entrar nessas várias avaliações, né, para ver que, de certa forma, né, tem algumas constâncias na forma como a FEFELESH é retratada e na forma como a USP como um todo é retratada, né? Porque eu queria entender como que um espaço como a FEFELESH, às vezes é retratado de uma forma tão positiva, ao mesmo tempo que os alunos estão continuamente criticando o resto do espaço da USP. O que tem na FEFELESH? O que é nesse espaço que gera essa identificação ou esse afastamento, né, quando você olha para o restante da universidade? Aqui também, né, então continua com as outras valorações, mas a gente vai adentrar cada um deles. Ambiente elitista. Cerca de 53,7% dos respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 concordam plenamente que a FEFELESH é um ambiente elitista. A graduação tende a concordar mais com essa avaliação, 55,6%. 34,7% concordam parcialmente e 11,6% discordam. Cerca de 73,7% dos respondentes concordam plenamente que a USP é um ambiente elitista, 21,8% concordam parcialmente e 4,5% discordam. A gente vê, né? A FEFELESH, ela é plenamente elitista para 53,7%, enquanto que a USP é 73,7%, 20% maior, né? Ambiente racista. Cerca de 54,3% dos respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 concordam parcialmente que a FEFELESH é um ambiente racista. A pós-graduação tende a concordar mais com essa avaliação. 29,4% discordam e 16,3% concordam plenamente. Aqui, né, para a questão do racismo, né, aqui já concorda parcialmente, né, e não é como no elitismo que se concorda plenamente. Cerca de 48% dos respondentes concordam plenamente que a USP é um ambiente racista. 38% concordam parcialmente e 14% discordam, né? Então, de certa forma, a USP seria racista, enquanto que a FEFELESH, por uma metade, seria parcialmente racista. Ambiente machista. Cerca de 59,6% dos respondentes da graduação e da pós-graduação concordam parcialmente que a FEFELESH é um ambiente machista. 21,7% discordam e 18,7% concordam plenamente. A gente vê que aqui, né, que a discordância é um pouco maior, né, 21,7%, né. Já cerca de 45,5% dos respondentes concordam que a USP é um ambiente machista. 40,8% concordam parcialmente e 13,7% discordam, né. Então, enquanto, né, que a FEFELESH é um ambiente que, mas ainda é alto, né? Embora seja uma concordância parcial, 59,6% é um conjunto alto. Já na USP, né, o número é menor, porém é uma concordância plena, né? Ou seja, é uma coisa mais tensionada. Ambiente violento.
cerca de 54,4% dos respondentes discordam que a FEFELESH é um ambiente violento, né? Então é um número muito grande, assim, de a FEFELESH, então, não seria um ambiente violento, mas para 36,4% concordariam parcialmente e 9,2% concordam plenamente. A graduação, 62,7%, tende a discordar mais do que a pós-graduação. Então, a graduação, para... Deixa eu ver se eu entendi. A pós-graduação, né? Então, a graduação vê esse ambiente como menos violento, né? Já a graduação, ela tende a ver um pouquinho mais. Assim, para a última, a FEFELESH tende a ser um ambiente mais violento, né? O que leva também a gente a pensar, né? Como a gente falou, a pós-graduação tem uma vivência muito fragmentada, né? Do cotidiano universitário. Então, embora eles não estão tão presentes na universidade, não vivam ela da mesma forma que os graduandos, eles ainda sentem, nos momentos que eles estão lá, que é uma grande violência, né? E a gente vai entender que tipo de violência é essa, né? Em relação à USP, cerca de 48,5% dos respondentes concordam parcialmente que a USP é um ambiente violento. 29,9% discordam e 21,6% concordam plenamente. Então, de certa forma, né, enquanto a FEFELESH não seria, né, para a grande maioria, um ambiente violento, a USP seria parcialmente. Ambiente inseguro. Cerca de 46,6% dos respondentes discordam que a FEFELESH é um ambiente seguro. 42,4% concordam parcialmente e 11% concordam plenamente. Novamente, em relação com a violência e segurança, a FEFELESH seria um ambiente mais seguro e não violento. Já cerca de 49,9% dos respondentes concordam parcialmente que a USP é um ambiente seguro. 25,9% discordam e 24,2% concordam plenamente. Novamente, a FEFELESH não é insegura, mas a USP seria parcialmente. Ambiente LGBTfóbico. Cerca de 46,2% dos respondentes da graduação e da pós-graduação discordam que a FEFELESH é um ambiente LGBTfóbico. 44,6% concordam parcialmente. A gente vê aqui, né, que tem uma tensão, né, de certa forma. Uma metade acredita que não é LGBTfóbico e outra metade concorda parcialmente. E só 9,2% concordam plenamente. Há uma pequena diferença entre a graduação e a pós-graduação. A primeira tende a discordar. Então, a graduação tende a ver como um ambiente parcialmente... não. A graduação tende a ver como um ambiente menos LGBTfóbico, né? E, novamente, a questão geracional entre a graduação e a pós-graduação. O que pode indicar uma diferença de percepção geracional quanto à vivência LGBT na unidade, né? De que, como a gente vai ver quando for para o recorte da sexualidade, o quanto que as transformações, né, que têm ocorrido nos campos em relação à sexualidade, o quanto que para essas gerações, né, da pós-graduação, parte dessa graduação foi muito restritiva em relação à sexualidade. Então, eles passaram, né, durante a graduação, em boa parte da pós, com essa percepção, né, de que, olha, esse aqui não é um ambiente em que eu possa, enquanto LGBT, viver plenamente. Enquanto as gerações mais novas, né, já está nessa efervescência, nessa mudança, eles tendem a discordar que seja um ambiente LGBTfóbico. Já cerca de 38,3% dos respondentes concordam parcialmente que a USP é um ambiente LGBTfóbico. 36,2% concordam plenamente e 25,5% discordam. Então, novamente, a questão, né, a USP seria, então, um ambiente parcialmente LGBTfóbico, mas a FEFELESH não. Um ambiente que prejudica a saúde mental, né? Então, cerca de 44% dos respondentes concordam parcialmente que a FEFELESH prejudica a sua saúde mental. 38,7% discordam e 17,3% concordam plenamente, né? Aqui, né, tem uma certa, né, divisão, assim, de que, embora, né, prevaleça a concordância, né, quase 40% não vê a FEFELESH como atuando na piora da sua saúde mental.
Já cerca de 39,5% dos respondentes concordam parcialmente que a USP prejudica a sua saúde mental. 32,3% discordam e 28,2% concordam plenamente. Então, né, ao menos, né, a FEFELESH, então, estaria muito mais prejudicando a saúde mental do que a USP. Mas aí isso também, né, pode ser também na questão da convivência com a unidade, de que você vai sentir os efeitos disso, claro, tem uma série de marcadores, mas é na sala de aula, né? É no ambiente que você está por mais tempo. É nessa relação com os professores, mais do que outras unidades, né? Nas outras unidades você não vai ter relação com os outros professores, às vezes nem com os outros colegas daquele curso, então essa percepção também tem que ser levada em conta, né? Ambiente acessível e diversificado. Cerca de 63,7% dos respondentes concordam parcialmente que a FEFELESH está se tornando mais diversificada e acessível. 33% concordam plenamente e 3,4% discordam. Então, se a gente vê que é um número, assim, muito grande de pessoas que concordam, seja totalmente ou parcialmente, que o ambiente da universidade, ao menos da FEFELESH, né, está se tornando mais diversificado. Já o que a gente percebe, né, que isso também se mantém na USP, né, embora a discordância, né, é quase três vezes maior, né, nesse sentido, assim, de que está se tornando, só que, então, a FEFELESH está mais acessível e diversificada do que o restante da USP, embora eles percebam que tem tido uma mudança nisso. E por fim, né, tinha a questão se as políticas afirmativas são implementadas em sua concretude, se as políticas de permanência estavam sendo implementadas em sua concretude. Políticas afirmativas. Cerca de 46,6% dos respondentes da graduação e da pós-graduação discordam que as políticas afirmativas são implementadas em sua concretude. 45,6% concordam parcialmente e 7,8% concordam plenamente. Há uma grande disparidade entre a graduação e a pós-graduação. Enquanto a graduação tende a discordar, 54,2%, a segunda tende a concordar parcialmente. Assim, a pós-graduação tende a haver maior efetividade nas políticas afirmativas, né? A gente pode se questionar que também é isso, no período em que eles estavam na graduação, para uma grande parte deles, não existiam políticas afirmativas. Então, ao eles olharem para trás e olharem em comparação do período deles da graduação e hoje, eles vão sentir que, olha, está tendo uma mudança. Eu percebo, eu vejo mais corpos pretos aqui dentro, eu vejo mais pessoas negras, pessoas indígenas aqui dentro. Em comparação com a graduação, que está vivenciando essa mudança, e muitos deles entraram após a lei, a mudança, né, na USP, a aprovação das cotas, eles percebem que, olha, talvez essa mudança, para vocês que estão vendo de fora, seja bem diferente do que a gente que está vivendo ela está vendo. E a política de permanência, né? Cerca de 56,4% dos respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 discordam que as políticas de permanência são implementadas em sua concretude. 39,8% concordam parcialmente, 3,8% concordam plenamente. Enquanto cerca de 65,4% da graduação discorda, a pós-graduação está dividida entre 47,5% que discorda e 47,5% que concorda parcialmente. Novamente, né, vai ter um certo recorte de geração, né, porque, ao menos, né, a pós-graduação, como a gente não vai ser na aula de hoje que a gente vai tratar isso, vai ser na aula de amanhã, mas houve uma mudança nas políticas, toda a estrutura das políticas de permanência foram reestruturadas a partir de 2022. Então, se criou auxílio também para pós-graduação, coisa que não existia. E que, quando você olha para como era organizada essas questões há 5, 10 anos atrás, você vai ver uma grande mudança. Você fala, olha, a universidade está levando a sério as políticas de permanência. Só que, novamente, mas também tem uma grande diferença, né? O tanto de pós-graduandos que conseguem essas políticas e o tanto de graduandos, né? Os graduandos são, em sua maioria, os que recebem, enquanto que os pós-graduandos é um número muito pequeno ainda. Mas também é isso, né? São os graduandos, por receberem mais, que também são mais negados, né? Então, eles percebem por uma série de questões que, para eles, ao menos, essas políticas não estão na sua concretude, enquanto para a pós-graduação fica essa divisão, né? Aqueles que, de certa forma, estão envolvidos com essas políticas têm uma certa avaliação, e aqueles que olham de fora, assim, não, melhorou bastante.
Ao se comparar as avaliações anteriores, a USP supera a FFLeste em quase todas as avaliações de concordância, sendo tida como ambiente mais racista, machista, LGBTfóbico, elitista, violento e inseguro, que prejudica a saúde mental do que a FFLeste. Na discordância, a USP supera a FFLeste no quesito estar se tornando mais e acessível. Isto é, enquanto a FFLeste estaria se tornando mais diversificada e acessível, a USP não estaria no mesmo caminho. Por muitos respondentes e entrevistados, a FFLeste é descrita como um ambiente mais diverso do que a USP. Nela coexistem diversas visões de mundo e origens sociais, e que as diferenças são reconhecidas. Seria um ambiente mais plural, mais seguro e menos violento do que o restante da FFLeste. Ambiente também que as discriminações seriam mais combatidas. Tento complexificar essa imagem através de diferentes relatos, abarcando relatos apresentados nos 3 formulários e nas entrevistas realizadas, que interrelacionam os marcadores da diferença com experiências de discriminação no ambiente da FFLeste e da USP. Primeiro, a gente vai começar, então, pelo recorte de classe, né, a questão do elitismo. Mais da metade dos respondentes classificam a FFLeste como ambiente elitista. Contudo, o elitismo na unidade seria relativamente menor em comparação com o restante da USP. Para os respondentes, o elitismo no campo acadêmico está relacionado a diferentes dimensões. A primeira dimensão estaria relacionada a uma exigência de um determinado padrão de vida para conseguir acompanhar e dar conta da vida acadêmica, né? Isso a gente tratou bastante na aula 4 e 5. Tal exigência é dada pelos ritmos e pelas exigências feitas, em grande parte, pelos docentes no cotidiano universitário. Como foi tratado no 3º capítulo, há uma série de requisitos implícitos e explícitos, tais como o nível de capital cultural adquirido anteriormente e a expectativa de uma dedicação exclusiva aos estudos que estão pressupostos num bom desempenho acadêmico. Requisitos esses que derivam de um determinado padrão de vida que é inatingível para uma boa parcela dos respondentes. O elitismo se expressaria pela contínua reiteração de um padrão de vida elevado que é vinculado ao bom desempenho acadêmico, visto como reminiscente do próprio padrão de vida dos docentes e das classes sociais que historicamente sempre tiveram acesso ao ensino superior. O elitismo se daria pela permanência, então, de um certo ideal de condições de existência que não é mais representativo de uma grande parcela que só veio acessar a universidade recentemente, mas que é continuamente requisitado para se manter nela. A gente também tratou isso nas outras aulas, né? De como que o perfil, a grande maioria do perfil, né, são de pessoas que trabalham, mas só não se leva em conta que, olha, essas pessoas precisam conciliar isso com tarefas em casa, com outras responsabilidades, e tudo vira uma questão de se esforçar mais que você vai se manter aqui dentro. Então, as diferentes condições de existência desses respondentes, de ter que conciliar os estudos com o trabalho e outras responsabilidades, morar longe da universidade, gastar horas em transporte público, suas diferentes trajetórias educacionais permaneceriam não sendo considerados pelos docentes ou por outros discentes. Na pós-graduação, o elitismo, para Marcelo, estaria vinculado não só à pesquisa, mas ao modo de vida inspirado para a carreira que se deseja seguir, modo esse que desconsidera e homogeneiza diferentes trajetórias sociais. Para ele, a FFLeste comporta ambiguidades distintas do restante da USP. É um ambiente que, em geral, é mais aberto, mais acessível para pessoas de origem muito diversas, mas, ao mesmo tempo, a forma como a universidade é gerida afeta em como tal abertura e acessibilidade podem realmente se efetivar. Portanto, é um ambiente em que a diversidade, ao ser atravessada pela lógica institucional, se transforma em desigualdade, isto é, um ambiente que a inclusão recente se transforma em exclusão, mas uma exclusão que permanece dissimulada. Por outro lado, o elitismo não estaria presente apenas na continuidade institucional de um determinado padrão de vida na vida acadêmica, mas também em como diferentes formas de desigualdade são percebidas entre os próprios discentes, isto é, em como indivíduos e grupos sociais percebem seus posicionamentos sociais distintivos em termos de similitudes ou disparidades de trajetória, de vantagens ou desvantagens enfrentadas. E as distâncias sociais aqui são percebidas em termos de quem teve ou não teve privilégios promulgados pela origem social, né? Que a gente vem falando disso bastante nas últimas aulas. Todavia, o elitismo não estaria simplesmente na percepção das disparidades de classe entre os discentes, mas de como essas disparidades são apresentadas de uma forma dissimulada no cotidiano universitário, o que acarreta
o que acarreta ambivalências entre uma preocupação geral com a disparidade social e a vivência cotidiana dessa disparidade. Isso aqui é no sentido de que não é porque você é de classe alta ou classe média alta que você talvez não seja crítico a isso. E por você estar numa faculdade de humanidades, você sabe que vai se ter discussões sobre isso, né? Isso vai ser uma coisa problematizada. Deixa eu só parar aqui o ar, porque senão... Que isso vai ser uma coisa problematizada, né? Mas como parece, né, em algumas... Vira uma ambivalência. Porque, ao mesmo tempo que há uma preocupação, a gente se preocupa em diminuir as nossas distâncias sociais, né? A gente se preocupa em problematizar os nossos privilégios. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tão acostumado com os próprios privilégios que a gente não percebe que a gente está usufruindo deles a todo tempo, né? Tem uma entrevistada, né, que ela vai dizer que, olha, é muito difícil você conviver com pessoas que tiveram acesso a uma série de recursos, porque elas estão o tempo todo falando que elas tiveram acesso a esses recursos. No sentido de que, olha, meu avô faz isso, minha avó fez aquilo, minha avó tem pós-graduação, meu avô tem pós-graduação. O que, né, como a gente viu lá nas primeiras aulas, para um grande, para 20%, se eu não me engano, de 20% a 40%, são pessoas que estão acessando a primeira geração a acessar a universidade, né? Então, são disparidades muito grandes, né? Mas que, às vezes, não é uma coisa nem consciente, estou falando isso para mostrar como eu sou melhor que você, mas é de não perceber, né? Como que vira essa preocupação com a disparidade, mas como isso é vivenciado, né? Enquanto certos indivíduos e grupos se veem numa situação de privação em relação a outros indivíduos e grupos, outros exacerbam a própria abundância, né? Então, é sem perceber, né? Tem uma série de comentários, né? Que vocês já devem também ter tido em sala de aula, que você percebe a pessoa vai lá e traz, não, porque quando eu estava lá na Espanha, eu percebi isso, quando eu estava lá na Alemanha, e você... E são coisas assim, mas você precisava apontar que você já viajou para fora para fazer esse argumento que você está fazendo? Então, como não se percebe, né? Como a gente está falando, quando você encaixa na norma, você não está se questionando a todo tempo de, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque outras pessoas não tiveram acesso a isso, né? Dificilmente isso vai acontecer, porque essa problematização, muitas vezes, ela vai ser gerada por esses outros, né? Eles que vão questionar você, que vão pontuar, tipo, para que você está falando que você foi para a Alemanha? E que isso vai virando, né? São essas pessoas que acabam fazendo essas outras a refletirem sobre os próprios privilégios, de mostrar que isso não é uma coisa dada. Então, passamos para a questão do racismo, né? Segundo o anuário estatístico, né, que esse anuário eles liberam todo ano com várias informações sobre a USP. No de 2024, apenas 27% do conjunto total de discentes, o anuário, o de 24 se refere a 23 e assim por diante. Então, em comparação dos dois últimos formulários, né, que foram feitos em 2023, então os dados só saíram em 2024, no anuário. Apenas 27% do conjunto total de discentes de graduação e pós-graduação da FEFELESH é formado por pessoas que não se declaram brancas. Em toda a USP, o conjunto cai para 23,9%, né? Para o que seja uma pequena diferença, mas que a gente vai ver, né, que essa pequena diferença faz toda a diferença no conjunto, né? Enquanto o elitismo seria explícito, tanto na FEFELESH quanto na USP, o racismo tenderia a ter uma faceta mais velada na FEFELESH. Contudo, explícito em outras áreas da universidade. Só que o racismo na unidade não se apresentaria, então, de uma forma explícita, né? Mas pelos não ditos, pelos olhares de desconfiança, pelas mudanças de comportamento, quando um corpo, muitas vezes negro, habita um espaço historicamente branco. Assim, corpos não brancos são construídos como corpos impróprios, como corpos que estão fora do lugar, né? Por essa razão, corpos que não podem pertencer, né? Muitos alunos, né, não brancos relatam, mas eu estou andando aqui pelo espaço, eu percebo que a segurança me olhando, se eu estou usando um chinelo, da forma como eu estou vestida, e não é simplesmente, porque você está usando chinelo no espaço, não, é um recorte racial, por quê? Se você vai numa faculdade de humanas, um grande número de pessoas vai para a faculdade usando chinelo, só que isso só vira um problema quando é uma pessoa não branca,
Porque vai questionar, mas o que você está andando aqui nesse espaço? Você é aluno? Então, esses vários questionamentos, né, que vão aparecendo, que às vezes nem vai direto, né? Mas só de você estar passando no corredor, você vê, mas estão olhando demais para mim. Mas estão me seguindo com esse olhar, tem alguma coisa aqui. Gera uma certa paranoia racial, né? Esse tipo de racismo que não é declarado, né? Ao não ser dito diretamente, então a percepção de racismo varia muito segundo o repertório social dos sujeitos, especialmente se eles são brancos e só convivem com outras pessoas brancas. Para esses, atos e falas racistas que são classificadas por pessoas não brancas como racistas têm seu sentido questionado. Será mesmo que essa fala foi intencionalmente racista, né? Muitos também devem ter passado por isso, né? De que você, ao apontar, né, uma série de discriminação que você pode estar passando, é, claro, aqui a gente está falando de um recorte racial, mas também pode ter, né, o recorte de gênero, de sexualidade, de classe, de gênero no sentido, será que o que ele fez foi realmente machista? Ou será que você, né, tá problematizando uma coisa que realmente não aconteceu? Então, também de ter esse olhar, né? Mas como advoga a Quilomba, né, a Grada Quilomba, a experiência do racismo não é um acontecimento momentâneo ou pontual. Não é algo que se reduz a uma prática discriminatória, né? Não é só esse olhar, essa coisa que não se expressa, mas é uma experiência contínua que atravessa a biografia do indivíduo, uma experiência que envolve uma memória histórica de opressão racial. É a materialização de uma condição de precariedade, uma certa exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso que se repete incessantemente ao longo da vida de alguém, em diferentes espaços, um ônibus, um supermercado, em uma festa, um jantar, na família e aqui na universidade, né? Então, se você é uma pessoa branca, você só convive com pessoas brancas, se você é uma pessoa de classe média, só convive com uma pessoa de classe média, claro, isso não quer dizer que isso vai te tornar totalmente alienado, né? Porque se você está numa faculdade de humanas, você vai essas coisas vão sendo problematizadas, mas é de entender que, olha, dificilmente você vai questionar isso naturalmente, porque isso está dado para você. Você não vai ficar se perguntando se é aquilo que outra pessoa fez ou não. Por que que a gente está questionando não a violência, mas questionando a pessoa que sofreu a violência? Será que realmente é violência ou você que está interpretando, né? A gente está colocando, relativizando uma violência, né? O que é tanto violento. E tem o Gustavo, né? Apesar da retórica disseminada de estar mais aberta e preocupada com a diversidade, na FEFELESH ocorreriam então comportamentos que negam isso. Ele conta de um episódio que classifica como racista que acontecia em sala de aula. A sala estava lotada, com os ventiladores ligados, e o ruído deles tornava a compreensão do que a docente proferia muito difícil. A docente falava sem microfone, né? A sala estava cheia, um calor, ventilador, tudo barulhento. E aí um colega negro, que estava no canto, falou: professora, será que você poderia, por favor, falar no microfone? Ela então deu 2 toquinhos no microfone e falou: está ligado, e já emendou. Na minha época, a gente não fazia esse tipo de pergunta para o professor. Se a gente não entendia uma coisa que o professor falava, ou a gente perguntava no final, ou perguntava a um colega. Não satisfeito, emendou: nossa, mas está diferente, né? A universidade está mais democrática. Aí um silêncio. Eu olhei para aquela situação e não conseguia acreditar naquilo. Olhei para outro colega e vi ele todo sem graça. Olhei para outros colegas porque todo mundo viu. A carreira da docente se entrelaça com a própria história da unidade, já que ela a construiu ali. Embora seja conhecida por ainda ser reticente com os efeitos das ações afirmativas, ele esperava que, pelo legado dela, ela teria maior tato em tratar os discentes. Para ele, a forma reativa, né, como ela e esses outros docentes da filosofia, né, que isso os alunos colocam, né, o curso de filosofia tende a ser colocado como o curso mais conservador, tanto pela forma dos docentes, dos discentes, de ser um curso em que ainda há uma menor inserção das mulheres, há uma menor inserção de pessoas não brancas. Então, ele fala, né, que essa forma de agir dos professores de filosofia comumente agem, que vira característica deles, né, acaba sendo usada por seus colegas como justificativa para relativizar falas e atos racistas, que por sua vez acabam sendo invalidados, direto ou indiretamente, pelos discentes ao validarem tal comportamento como um típico de seus professores. Ao falar, não, é o jeito daquele professor, né? Ele fala isso, mas não é por mal, é o jeito dele. Mas o que para a pessoa que sofre aquela violência, a violência não só por ter passado, mas de ter todo mundo à sua volta dizendo para você, isso não é bem uma violência.
Apesar das mudanças recentes, de maior inserção de discentes negros na unidade, especialmente, né, como eu falei, em cursos como a filosofia, Gustavo vê que mesmo com essa mudança no perfil discente, com a crescente presença negra, o ambiente permanece ocupado não só por uma maioria negra, mas por uma lógica branca. Outro entrevistado, Rafael, nos oferece alguns motivos que levariam à perpetuação dessa lógica. As pessoas brancas não têm consciência racial, principalmente sobre si. Elas têm que entender o que raça significa. E como raça não é só para o outro. Você não pode apontar só quem é amarelo, só quem é indígena, só quem é negro, de pele clara, de pele retinta, etc. Ou só quem vem de outro país. Esquecer que você é branco. Quando você está falando sobre academia, sobre conhecimento científico que provém da academia, isso provavelmente não te incomoda, não te impacta, porque você está inserido em centenas de anos de tradição, de uma tradição completamente racializada que te beneficia, que te traz privilégios. Em geral, a gente não vai questionar nossos privilégios, a gente precisa de um empurrãozinho, né? Eu acho que isso, né, meio que traz, né, tudo isso que eu estou tentando colocar, né, essa criticidade, essa problematização que você acaba tendo ao frequentar uma faculdade de humanas, né, embora que isso não quer dizer, né, que é um ambiente geralmente muito progressista, mas você vai encontrar todo tipo de barbaridade também numa faculdade de humanas, não na faculdade de humanas, mas também na faculdade, universidade pública. Pessoas que coisas assim que você nem acredita que ainda existem, né, tipo monarquistas. Mas que o questionamento, né, não vem de uma coisa natural de um uma certa, né, olha, ao ler esses textos, ao entrar em contato com essas outras literaturas, eu me torno mais crítico dos meus próprios privilégios. Muitas vezes é por quando as outras pessoas que não têm os privilégios, que são privadas disso, que estão apontando, olha, isso é um privilégio, porque você não percebia isso como privilégio. É preciso alguém que não tem aquilo para falar, olha, isso que para você é natural, para mim não é. Para mim é muito estranho que, como alguns colocam, para mim é coisa de um outro mundo que um avô tenha pós-graduação. Estar num ambiente majoritariamente branco faz com que pessoas não brancas assumam uma série de estratégias para evitar situações e comportamentos que possam vitimizá-las nesse meio, como relata Brown, sobre os cuidados tomados por ele para evitar ser visto como suspeito. Ele fala, né, na forma como ele se veste, é, que ele percebe que desde a forma como ele se veste, as pessoas olham estranho para ele, mesmo nesse ambiente da universidade, nesse ambiente, né, da FAPELESH. Ele coloca que é nele, né, uma autovigilância sobre o seu próprio comportamento. Não é algo que ele, não é algo que ele se sente sujeito apenas da universidade, nessa autovigilância. Contudo, nela, especificamente, sente uma necessidade maior de ser mais sério e de não representar um perigo para ninguém. Eu não sei se é algo exclusivo de estar na universidade, de estar na USP, ou se é algo que eu tento fazer na minha vida o tempo inteiro. Então, por exemplo, muitas vezes, vindo da estação Cidade Universitária até a Letras, eu ia andando mesmo e sempre tinha alguém na rua. Eu tentava não andar tão próximo da pessoa, ou atravessar para o outro lado. E isso, os pensamentos geralmente vinham inconscientemente. Quando eu via, eu já estava fazendo isso. Mas eu falava, por que eu estou fazendo isso? Por que a pessoa não está fazendo isso? Por que ela não se incomoda de, por exemplo, de andar muito próximo das minhas costas? E eu preciso me incomodar de não andar tão próximo das costas dela? Então, eu acho que sempre tem algo, sempre tem um pensamento. Você pensa duas vezes antes de fazer, ou você evita fazer algumas coisas, já não querendo uma reação negativa da pessoa, sabendo que se eu andasse muito próximo de alguém, algumas pessoas, não estereotipando ninguém, mas só de olhar, você já sabe mais ou menos de onde vem, você sabe quem é. Então, de algumas pessoas eu evitava andar tão perto, porque eu sabia que eu poderia ter uma reação desconfiada, entendeu? Corpos não brancos, negros, indígenas, amarelos, só se tornam diferentes, né, nesses espaços, porque eles diferem de um grupo que tem o poder de se definir como a norma, né, isto é, como a norma institucional branca. Todos aqueles e aquelas que não são brancos são constituídos, então, como diferentes, né. Então, essa questão, né, de que não é nem toda a diferença vira uma desigualdade. Às vezes a diferença ela tem um valor positivo. De olha, somos diferentes, mas convivemos aqui.
mas é no sentido de que, apesar de muitas vezes ser usada essa retórica positiva, né, ainda mais sobre o racismo, de a democracia racial, a convivência harmoniosa entre as raças, mas é no sentido de que quem é colocado como diferente, né? Como se dá essa questão? Desse modo, a branquitude é constituída como um ponto de referência a partir do qual todos os outros raciais diferem. Nesse sentido, não é que, que se é diferente, mas torna-se diferente por meio do processo de discriminação, né? É uma coisa, né, que não está aqui, mas o Fanon fala em Pele Negra, Máscaras Brancas, de que a questão da raça é da Martinica, né? Martinica foi uma colônia francesa. É, enquanto você está na colônia, antes de Martinica ser colonizada, ali não tinha uma diferença racial, no sentido de que todos ali, de certa forma, eram negros. E não, ao não ter diferença, não existia essa questão de somos negros. Somos. Eu sou ser humano, você é ser humano, mas a partir desse contato colonial, e um contato colonial que vem de uma forma muito violenta, que vai ser apontado, olha, vocês não são brancos, vocês não são como a gente, vocês são outro. Então a negritude, né, vai se colocar como essa coisa do outro. Você, então, também, né, vira um significante negativo, né? O que é uma pessoa, como a gente, essa é uma forma também de se dizer, né? Ao você falar não branco, você está, de certa forma, também mexendo com isso no sentido de colocar que a ausência da brancura, né, te torna outro. Então, é nesse sentido, né, que ele vai questionar muito. Por que que a negritude é colocada como ausência, como a negação da branquitude, né? Porque é isso. A branquitude é o termo equivalente para pessoas brancas da negritude, mas é um termo crítico no sentido de por que você só vê a cultura negra, mas quando se fala sobre cultura, vocês não percebem que a maioria das vezes estão falando sobre cultura branca. Então, é uma tentativa de questionar isso, né? Então, mas aqui, né, é nesse sentido de que vão diferir no sentido de que vocês não são brancos. E eu percebi isso, né, na minha própria experiência, né, como eu relatei na primeira aula, de que em Campinas, para mim, não a racialização era de uma forma diferente e não era tão questionado. Mas quando chegava em São Paulo, pessoas próximas, assim, chegavam em momentos que elas sentiam a necessidade de apontar, você não é caucasiano como a gente, o que você é? E às vezes para mim aquilo não fazia sentido, mas como assim eu não sou? Como que eu não me encaixo na minha vida? Eu fui, de certa forma, criado dessa forma. Então é de você entender, né, que, claro, dependendo do lugar que você vai estar, essa racialização é diferente, mas o quanto, né, que você é colocado para fora da norma, e não como uma outra possibilidade. A Sarah Ahmed, né, defende que levar em conta esses relatos de desconforto racial, né, é oferecer uma perspectiva distinta do mundo universitário, isto é tornar evidente o quanto a experiência institucional determina que certos corpos são verdadeiros detentores daquele espaço, que podem se sentir completamente confortáveis e seguros, enquanto outros carregam consigo um desconforto e um sentimento de insegurança constantes. Contudo, não podemos nos esquecer que outros marcadores sociais também se fazem presentes nesses momentos, né? Que é os outros marcadores que a gente vai tratar, então. A questão do machismo, né? Na sala de aula e em outros espaços universitários, homens cis usariam um conjunto de táticas para monopolizar a fala, tais como interromper uma mulher no meio de sua fala, procurar traduzir o que elas acabaram de dizer, intimidá-las, ou mesmo impedi-las, direto ou indiretamente, de falar. Essa imposição masculina da fala, como apontado acima, faz com que algumas respondentes não se sintam confortáveis em participar, ou mesmo que não consigam participar de uma série de debates, né? Elas não se sentem confortáveis, ao mesmo tempo que elas não conseguem participar. Então tem Helena, né? Seus colegas homens se posicionam excessivamente, ela acredita, né, que seus colegas homens se posicionam excessivamente porque eles sentem que são realmente ouvidos pelos outros e também porque acreditam que, supostamente, sempre tem algo para contribuir com o debate. Eu acho que tem muito dos homens se posicionarem por uma questão de que eles sempre são ouvidos. Então eles se posicionam, e as meninas são mais na delas. Eu sentia isso porque, para mim, por mim, até tinha
alguma coisa para falar, mas eu me questionava, será que a minha fala vai contribuir para essa aula? Em sua percepção, há nessa imposição masculina da fala uma intersecção entre gênero, raça e classe. É muito comum essa figura de ser um homem, nesse caso branco. Pode até ser uma mulher que fale muito e que fale alto. Mas eu acho que, via de regra, eu via muito essa figura nos meus anos de FEFELESH. Sempre tem um geninhozinho da turma, aquele que responde todas as questões, o que leu todos os textos. E era sempre um menino branco. Para mim é muito claro isso. Que não tem tantas outras preocupações fora da faculdade e pode se dedicar exclusivamente a isso. Acho também que tem uma questão muito forte de permanência mesmo, de como as pessoas podem se manter na universidade. Uma outra problemática recorrente e correlata é a desvalorização intelectual por gênero, reiterada por discentes e docentes homens. Algumas respondentes apontam como marcador de gênero por intermédio das disparidades de poder de gênero no campo acadêmico, estabelece uma hierarquia que as posicionam diante de seus pares homens como intelectualmente inferiores, enquanto eles, em contrapartida, se colocam como intelectualmente superiores. A disparidade instituída social e historicamente por uma masculinização da prática acadêmica acarreta também uma percepção negativa de serem menosprezadas, ignoradas, desacreditadas, ou mesmo tidas como incapazes pelos seus pares, fazendo com que sintam que precisam provar constantemente que são capazes de ocupar esse espaço. Embora mulheres cis e trans representem cerca de 54% do total de discentes da unidade, vemos que a questão não perpassa simplesmente pela maior e crescente presença de mulheres na universidade, especialmente na área de humanidades, mas perpassa também pela manutenção de estruturas de poder baseadas não só no gênero, mas em interseção com classe, raça e sexualidade. Nessa estrutura de poder, deixa eu liberar aqui. Nessa estrutura de poder, ao se considerar apenas um marcador de gênero, a presença e a distribuição relativa de poder de mulheres docentes e discentes varia muito entre os cursos de graduação e os programas de pós-graduação da unidade. Há grandes variações entre os cursos e programas de pós-graduação, departamentos de um mesmo curso e até mesmo no corpo docente entre si. Alguns departamentos e docentes, por exemplo, são tidos como mais carrascos e autoritários, enquanto outros são tidos como mais acolhedores e compreensivos. Os últimos, né, acolhedores e compreensivos, tendem a se referir a departamentos em que mulheres são a maioria, isto é, departamentos vistos como femininizados, onde há uma estrutura de poder mais equitativa por gênero. E aos primeiros, há departamentos que os homens são a maioria, departamentos masculinizados, onde há uma estrutura de poder mais desigual por gênero. Essa diferença entre departamentos masculinizados e femininizados também expressa hierarquias de poder entre o corpo docente, em que os primeiros tendem a se colocar como dominantes, ao mesmo tempo que designam os últimos como dominados. Diversos embates se expressam nessas classificações internas. Violência e insegurança. A avaliação de ser um ambiente violento e inseguro se apresenta nos relatos de diferentes situações de assédio. Lembrando, né, que é colocada a FEFELESH como um ambiente não violento e não inseguro. Então, aqui a gente está olhando para as pessoas que concordam parcialmente ou plenamente que é um ambiente violento, inseguro. E a gente vai ver que tem um recorte. Diferentes situações de assédio, dos mais diferentes tipos, e de insegurança no campus, vivenciadas em grande medida por mulheres cis, heterossexuais ou não, na graduação e na pós-graduação. O medo e a hipervigilância constante de sofrer assédios e outras violências em ambientes públicos e privados, dentro e fora da universidade, são algo que se apresenta como consequência de diversos casos que as respondentes passaram ou que ouviram de outras. Casos esses que apontam para as formas como o campo acadêmico é vivenciado como potencialmente perigoso para a integridade dessas respondentes. Ainda mais nas intersecções entre gênero, raça, classe e sexualidade. Uma boa parte dos episódios relatados ocorreram em espaços comuns, onde há uma grande circulação de pessoas. São atos perpetrados, ora por estranhos, ora por colegas ou docentes. Algumas respondentes falam de uma preocupação que vivenciam como excessiva com a própria vestimenta, com o jeito de falar e de se portar em diferentes espaços, como uma forma de se proteger das atitudes incômodas e invasivas a que são colocadas contra a própria vontade, como insistências de conversa e de flertes indesejados, seja em sala de aula ou entre os espaços, como festas. Nesse contexto, tarefas comuns como se locomover pelo campus, especialmente durante a noite, se tornam potencialmente inseguras e perigosas, muitas vezes sendo diretamente evitadas.
Na falta de uma sensação de segurança provida pela instituição, essas respondentes acabam tendo que criar estratégias próprias para lidar com os riscos oferecidos por outros homens, que em grande parte, né, são seus colegas. Como aponta, né, a Carolina Bezerra, né, que ela trabalha com essa questão, né, da, dos assédios, da violência de gêneros, dos recortes com classe, raça e sexualidade, quando não há uma intervenção institucional pontual e precisa nesses casos, as medidas paliativas vão se tornando a situação mais, as medidas paliativas vão tornando a situação mais difícil e complicada. As estratégias utilizadas podem acabar colocando essas pessoas em uma situação crescente de vulnerabilidade, gerando o agravamento de situações que poderiam ter sido evitadas pela proposição de ações institucionais relativamente simples. Assim, as contradições e ambivalências do imaginário da unidade como espaço mais seguro e menos violento do que o resto da universidade são desafiadas diretamente por aqueles que reiteradamente se utilizam dessas mesmas contradições e ambivalências para exercer poder sobre outros corpos, né? Então, aqui tem essa questão dessa falta de criticidade. Por que será que um grande número de homens vê esse espaço como não violento, como mais seguro, né? Mas é também a ambivalência tá, eles veem esse ambiente como menos violento, menos seguro, claro, porque eles não estão nessa posição, mas eles também se usam dessa ambivalência, né, para exercer poder sobre outros corpos. A questão da LGBTfobia. Embora haja uma pequena diferença de percepção entre a graduação e a pós-graduação, que aponta para o marcador de geração, a FFLeste é tida pelos respondentes, sejam eles LGBTs ou não, como ambiente menos LGBTfóbico do que o restante da universidade. Uma boa parte dos relatos de respondentes LGBT sobre a questão salientam como a comunidade oferece um espaço favorável e convidativo a diferentes expressões de sexualidade e identidade de gênero. Espaço esse que não encontrariam da mesma maneira no restante da universidade ou mesmo fora dela. Contudo, os respondentes percebem que há expressões ambivalentes que perpassam o marcador de geração, especialmente entre os docentes. Tais expressões se manifestam principalmente na maneira de lidar com a sexualidade, seja como identidade, seja como objeto de estudo. Tais expressões se manifestam muitas vezes em comentários tidos como inofensivos, por seus perpetradores, como piadas e brincadeiras em salas de aula. Mas essas atitudes, né, elas vão gerando uma série de incômodos. Mas há uma questão aí, né? Enquanto para uma grande parte dos respondentes cis, não heterossexuais, a FFLeste disponde como um ambiente acolhedor, o mesmo parece não ser percebido por respondentes trans e não binárias, que vivenciam uma série de situações transfóbicas. A maioria das pessoas trans que eu vi e conheci ao longo da minha graduação desapareceram, trancaram o curso e foram embora. Esse não é um ambiente transamigável, por incrível que pareça. É um ambiente muito cisnormativo. É só olhar e contar quantas pessoas cuja expressão de gênero está fora da cisnormatividade. Você vê por aí. Além disso, vejo muitas pichações com frases transfóbicas nos banheiros, claramente escritas por feministas radicais buscando atingir e desfazer mulheres trans que possam estar frequentando o local. É horrível. Isso também ajuda a te adoecer. Já risquei várias dessas frases ao longo da graduação, mas elas sempre voltam. E também já sofri nos banheiros, da pessoa entrar e querer me expulsar do banheiro, achar que eu estou no banheiro errado, os fiscais do banheiro. E olha que eu estava num banheiro feminino ainda. Acho que contribui para o adoecimento psíquico, sim. Se não contribuísse, não teríamos tanta invasão de pessoas trans. E vamos, deixa eu só ver o que a gente vai. Acho que. Ah, sim. A questão da saúde mental. A saúde mental aqui, a gente já tratou de muitos aspectos, mas aqui é no sentido de. Quando eu perguntava, né, e tentava. Se a pessoa já tinha tido, durante a graduação, que fazer algum pedido de adiamento, mudança de prazo de avaliação por questões de saúde mental. Em conjunto, tem avaliação, né, de aquela questão se a saúde mental, se a FFLege prejudica ou a IAUS prejudica ou não a saúde mental dessas pessoas. Então, para cerca de 61,3% dos respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023, a FFLege afetaria parcial ou plenamente a saúde mental deles. Por outro lado, 67,7% atribuem o mesmo à USP como um todo. O que podemos tirar disso é que de cerca de 41,8% dos respondentes atribuem parcialmente as problemáticas vivenciadas na vida acadêmica às causas de seu próprio adoecimento psíquico, enquanto 22,8% para 22,8%, elas seriam plenamente as causas. Nesse último ponto, seria mais a USP como um todo do que a FFLege que estaria por trás de tal adoecimento.
Para cerca de 61,3% dos respondentes da graduação e da pós-graduação, a FEFELESH afetaria parcial ou plenamente a saúde mental deles. Por outro lado, 67,7% atribuiriam. Ah, eu coloquei, eu acabei. Gente, eu não percebi, eu acabei colando de novo, né? Então, ignora. É, novamente colei aqui. Tá. Então, tinha essa questão dos pedidos, né? Dos pedidos que eram feitos. Os pedidos aprovados, ao menos 28% dos respondentes relataram que a reação ao pedido, seja pelo docente ou servidor público, servidor administrativo, orientador, foi receptiva. Todavia, 15,8%, para 15,8% o oposto se deu. A reação não, foi não receptiva. Os demais pedidos aceitos não oferecem informações sobre isso. Mas, tanto nos casos de pedidos reprovados quanto nos de aprovados, com reação não receptiva, os respondentes relatam que ocorreram constrangimentos, né? Então, fica essa questão. Aceita-se ou reprova-se, mas há um certo constrangimento ali naquele momento. Quanto na graduação, esses constrangimentos se deram em sua maioria por parte de docentes. Na pós-graduação, além destes, há ainda os que foram causados por servidores técnicos administrativos, orientadores e outros discentes, né? Que é muito curioso a questão dos outros discentes, porque eles, tem aluno que relata, no meu grupo de pesquisa, no meu grupo de orientação, quando eu fui pedir para ampliar, para entregar a dissertação, falaram que eu não poderia, fizeram piadinhas, sabe? Fizeram brincadeiras, é, que a gente, como a gente está falando desde o começo, né, os discentes têm uma maior protagonismo nessa questão de levantar essa pauta, mas também os discentes podem ser perpetradores dessa violência, né? Entre esses casos, os respondentes relataram terem recebido notas mais baixas e não terem faltas abonadas ou atividades refeitas, mesmo quando apresentavam testados emitidos por médicos, psiquiatras ou psicólogos, apontando que alguns docentes nem sempre levam tais documentos em conta. Como consequência desses atos, alguns respondentes deixaram de entregar tarefas, abandonaram, trancaram a disciplina ou foram reprovados, né? Então, né, as consequências, né, que a gente tem, né, é que, olha, aceitou, só que foi lá e pesou na nota. Me deu uma nota muito baixa. Passou o resto do semestre me perseguindo. É, então, novamente, uma questão que é estrutural, que é uma disparidade de poder, acaba a pessoa que passa por aquilo, ela vai procurar alguma tentativa de se blindar, né? Então, ou ela tenta, de uma forma, trancar aquela disciplina, ou ela vai ser reprovada, né? Ela vai perder aquela disciplina, porque é a única forma como ela conseguiu, na falta de opções, né, lidar com isso. Ao menos 19 respondentes relataram que não fizeram pedidos por medo de serem constrangidos ou por vergonha de expor a própria situação. Então também tem isso. Eu acho esse dado relevante porque, assim, olha, a pessoa às vezes perdeu. Tinha relatos assim de luto recente. Meu pai morreu e eu falei para o meu orientador, eu falei para o professor que meu pai morreu e a pessoa falou: olha, mas você tem que entregar o trabalho hoje. Então, é também nesse sentido de quando você vê pessoas nessa situação, você pensa: olha, eu posso estar na pior possível que eu não vou pedir. Eu posso, porque você sente que não há um mecanismo ali que você possa recorrer, né? Você vai sentir que, olha, todos esses pedidos vão ser negados, ou eu vou passar por constrangimento, ou vou ter que largar essa matéria. Então, às vezes a pessoa é obrigada a aguentar, a passar por tudo aquilo, passar por cima de tudo aquilo que está acontecendo na vida dela, porque ela tem medo de expor essa situação e passar por essa série, né, de constrangimentos. Então, para a primeira parte da aula, é isso. Vamos voltar lá pelas 9h20, tudo bem? Eu vou colocar aqui a lista para vocês.
Bom, pessoal, vamos retornando para a nossa última parte da aula. Então, a gente vai para a questão de ser um ambiente diversificado e acessível, né? Ao menos 96,7% dos respondentes da graduação e da pós-graduação em 2023 acordaram que a FAFELESH está, parcial ou plenamente, se tornando mais diversificada e acessível, enquanto 88,9% atribuem o mesmo à USP. As maiores diferenças estão entre quem concorda plenamente com essa formação e quem discorda dela. Assim, a FAFELESH estaria plenamente se tornando mais diversificada e acessível do que o restante da USP. Ao longo dessa primeira parte do capítulo, tem se avaliado em quais termos tal diversificação e acessibilidade têm se efetivado ou não na unidade e na universidade. Contudo, nessa sessão, aborda-se três recortes que apontam para a não efetivação desse processo. O primeiro é a discriminação com a regionalidade. Respondentes de outros estados e regiões apontam uma contínua reprodução de estereótipos regionais encontrados tanto na unidade como na universidade como um todo. Estereótipos estes que, em muitos casos, se relacionam com outros estereótipos raciais. O segundo é o do etarismo, tido como uma discriminação velada por conta da idade. Tal discriminação se daria tanto nas relações, pela forma como diferenças geracionais se apresentam, como impeditivos e expectativas sociais, como a de estabilidade econômica, por exemplo, atribuídas à idade, quanto em restrições feitas pela limitação de idade para bolsas de pesquisa, auxílios e possibilidade de intercâmbios. Né, embora cada vez mais a gente tem pessoas, né, idosos que estão entrando mais tarde na universidade, né, que estão fazendo, estão acessando agora, essas mesmas pessoas não podem, né, dadas essas restrições de idade, obter bolsas de pesquisa, de auxílios, possibilidade de intercâmbio, né, é vedado só elas, né, aí você pensa, como uma pessoa você vai dificultando essa permanência, né. Os respondentes avaliam que o etarismo permanece não problematizado no campo universitário, ou seja, eles entendem que, embora muitas questões sejam problematizadas, o etarismo não seria uma delas. O terceiro e último é o do capacitismo e a falta de acessibilidade, que pessoas com deficiência e pessoas neuroatípicas têm se deparado no campo acadêmico. Quando entrevistada, Solange fazia parte de um dos poucos programas de pós-graduação da unidade que implementaram ações afirmativas para pessoas com deficiência. Desde seu ingresso na pós-graduação, ela sentia que suas necessidades enquanto uma pessoa com deficiência auditiva não eram acomodadas na sala de aula. Ela conta de uma das disciplinas obrigatórias que cursou em que o ministrante falava muito baixo. A sala não tinha uma boa acústica. Embora use um aparelho auditivo, esse conjunto de coisas fizeram com que ela passasse um semestre sem compreender plenamente o que era dito pelo docente. Como ele tinha fama de ser extremamente arrogante e dada a simetria de poder entre os dois, ela não sentiu que seus apelos poderiam ser feitos diretamente, pois teria o risco de ser ainda mais discriminadas. Então, né, ela faz o apelo, né, para uma comissão, e meio que ela se depara, né, com a comissão meio que, a gente vai ver o que vai fazer, mas acabou que não fizeram nada, né. Não houve resolução para o seu caso, ou melhor, a resolução acabou ficando a cargo dela. Como avaliou que não havia conseguido acompanhar plenamente o andamento da disciplina, ela sentiu a necessidade de refazer a disciplina, agora como ouvinte, para recuperar o conteúdo perdido anteriormente. Em sua percepção, essa e outras situações que vivenciou mostram que ainda há um forte capacitismo na unidade e na própria USP. Em outras disciplinas, ela se sentiu mais confortável em expressar suas necessidades. Ainda assim, expressa seu desconforto em sempre ter que requisitá-las. Em outras disciplinas, eu consegui até me expressar, por exemplo, lembrar que se você colocar uma mesa e fica todo mundo em volta dela, eu não conseguia fazer leitura labial. E aí eu falei, olha, eu preciso olhar para a pessoa, eu preciso estar perto da pessoa, não tem como toda hora ficar me movimentando para sentar do lado de alguém para fazer leitura labial, porque eu escuto uma parte, outra parte eu faço leitura labial. Então, isso eu consegui falar, mas ainda assim, o que a gente sente é que a gente é aquela pessoa que o tempo todo está incomodando. Então, o tempo todo tem que ficar chamando atenção para as dificuldades, e isso é extremamente cansativo. E chega um ponto que você simplesmente desiste e tenta você se adaptar. Essa que é a realidade.
Embora defenda que a implementação de políticas afirmativas para pessoas com deficiência seja um importante passo rumo a maior inclusão dessas pessoas no campo universitário, entende que apenas a implementação não dá conta das dificuldades encontradas por elas. Eu acho que tem um caminho muito grande a ser andado aí. Porque não adianta você colocar a reserva de ações afirmativas se você não tem um preparo da equipe do trabalho, dos funcionários, principalmente do corpo docente, especialmente se o corpo docente não tem preparo, não tem nenhum preparo para isso. Assim como Solange, outros respondentes, especialmente pessoas com deficiência, também apontaram para a necessidade de se levar em conta suas dificuldades de aprendizado, de interação social, de sensibilidade sensorial, de locomoção, que interferem tanto em sala de aula como em outros espaços da universidade. A maioria desses elementos podem passar despercebido pelas pessoas em geral. Contudo, para quem se vê afetado cotidianamente pela falta de políticas de acessibilidade efetivas, de acomodações apropriadas e de conhecimento por parte da comunidade universitária, especialmente do corpo docente, isso vai determinar quem pode ou não ocupar a universidade, quais corporalidades são levadas em conta e quais são invisibilizadas simbólica e materialmente. De modo geral, essas pessoas pedem mais discussões sobre deficiência e neurodivergência, assim como treinamento para docentes e servidores técnicos administrativos nessas questões, a fim de que essas problemáticas passem a ser percebidas pela maioria. A questão das ações afirmativas, que é o nosso último tópico. Entre os respondentes da graduação, em 2021 e 2023, 40,1% fizeram uso de alguma política afirmativa. Desses, 79,5% fizeram o uso de cotas sociais e 20,5% fizeram uso de cotas raciais. Na pós-graduação, em 2023, apenas 15% dos respondentes fizeram uso de alguma política afirmativa, tendo sido mais utilizada por mestrandos. Lembrando, né, esse número é muito baixo da pós-graduação, é porque, diferente desde o processo de 2018, há cotas raciais e sociais na graduação, mas na pós-graduação não tinha uma diretiva, então dependia muito de cada programa. E nisso, né, a gente sabe que acaba que muitos programas não realizaram a implementação disso. Contudo, em 2023, o governo Lula, ele modifica a lei das cotas para também incorporar a pós-graduação, só que ela é uma diretiva para universidades federais. A USP é uma universidade estadual, mas mesmo assim, né, agora, de certa forma, tem uma diretiva que pode ser aplicada na USP. Entre a graduação e a pós-graduação, ocorrem revelações bem distintas sobre a concretude da implementação das políticas afirmativas. Enquanto 54,2% da graduação discorda que as políticas estejam sendo implementadas em sua concretude, 53,9% da pós-graduação concorda parcialmente com a afirmação. Poderia-se aferir que parte da graduação, por ter feito uma grande parte de sua trajetória acadêmica antes da implementação de tais políticas, tende a ver mais favoravelmente a ação institucional em torno de tais políticas. Enquanto a graduação, por já estar inserida num contexto em que essas políticas já eram uma realidade, tende a ter experienciado mais seus efeitos no cotidiano, sendo mais crítica a como a instituição tem reagido à mudança de perfil geral dos discentes. Aí tem a questão, né, a Cecília. A Cecília ingressou na graduação por cotas raciais. Em sua experiência, nos primeiros anos de implementação das políticas afirmativas, alguns docentes deixavam explícito sua discordância com a inserção dessas políticas. Ela conta, né, que esses questionamentos que iam aparecendo, né, que alguns professores diziam que quem entrava por cotas, ainda mais raciais, não deveria ter uma sala especial, porque não seriam pessoas tão preparadas assim para a universidade, então elas teriam que ter um preparo maior do que o restante dos colegas. Eu perguntei, então, e com o tempo, isso diminuiu esse tipo de comentários? Ela respondeu que continuaram, mas com o tempo foi filtrando-os e encontrando apoio entre os colegas. Depois de um tempo, você vai conhecendo a fama dos professores e você vai filtrando uma coisa ali, outra lá. Mas até professores que eu gostava já fizeram comentários. Todas as vezes sentia raiva, mas
Tinha um espaço aberto para criticar entre nós. Eu sempre me sentia acolhida pelos meus colegas. Uma coisa que eu gostaria é que não acontecesse mais, no sentido da gente ter coragem de falar na sala de aula e de poder impedir, porque é impressionante como professores são super à vontade. Eles se sentem os donos da verdade. Sentem que, com o título, podem falar de tudo, com toda a propriedade do mundo. Então, eu sempre pensava nisso. Ah, é um professor branco. Eu ficava decepcionada, mas já estava acostumada, nem pensava em questionar ou brigar com eles na aula. Rafael também entrou nos anos iniciais das políticas afirmativas. Ele aponta como as ações afirmativas colocaram em disputa uma série de pressupostos da produção de conhecimento, isto é, do que é esperado implicitamente do seu público, mas também como colocaram em disputa outras formas de produzir conhecimento. De certa forma, as cotas entram como um soco na cara. Quer dizer que o meu filho, o meu sobrinho não passou e essa pessoa que é negra, essa mina que está aqui, passou, essa pessoa que é da periferia, e aí, quando você não vê uma escrita tão próxima da gramática normativa, você já qualifica aquele aluno como ruim, quando na realidade ele não teve as mesmas oportunidades. Então, eu acho que são vários empecilhos e a gente é muito vencedor por conseguir caminhar lá dentro, por levantar a cabeça, passar disciplinas, aprender, trazer o conhecimento de uma perspectiva racializada e negra para dentro da universidade, porque os professores não estão acostumados. E fazer isso de uma forma bem feita também, se dedicar para isso. Ele narra um episódio em sala de aula que o docente apresentava um escrito antigo de um autor que defendia a existência da escravidão. E não problematizava isso, né? A não problematização disso levou a questionar a atitude. Eu saí questionando ele e falei, pô, mas como assim? Por que a gente está fazendo a leitura? Porque é uma coisa que os professores e muitos pesquisadores gostam de usar. Você já deve ter ouvido. Ah, é o contexto da época, o contexto social, a época daquele escritor, etc. E eu falei, mas se a gente está em pleno século XXI, a nossa leitura não vai ser sempre uma leitura que é contemporânea? A gente não vai precisar fazer a gente não vai precisar fazer essa análise a partir da nossa perspectiva? E sempre pego, eu sempre pego nessa tecla, porque para mim esse argumento de a gente tem que levar em conta o contexto para silenciar uma coisa de você não pode trazer a perspectiva do seu tempo. É um argumento quase silenciador, sabe? Você não pode, então, questionar um texto racista, porque naquele tempo era lei. Para ele, a manutenção não problematizada dessas práticas se dá porque os docentes, ao vir de uma formação racista, isto é, que implicam a não consideração de outros referenciais de conhecimentos que não seja o referencial eurocêntrico histórico, continuam a compartilhar argumentos que são, consequentemente, racistas e elitistas. Eles não estariam acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade e na própria universidade. Com isso, continuam a reproduzir uma forma de produção de conhecimento que é extremamente limitada, que não é mais aceitável. Diferente de Cecília e Rafael, Gustavo ingressou há 2 anos na filosofia, curso avaliado pelos respondentes como o mais conservador da unidade, pela presença de mulheres e de pessoas não brancas. Sua história nos mostra como alguns dos problemas narrados acima ainda persistem de diferentes formas. Estar nesse espaço, para mim, é um desafio diário. Eu falo muito disso com meu psicólogo. A vontade de desistir é muito grande. Eu vejo colegas desistindo a todo momento, principalmente colegas negros, pessoas negras. Tem uma disparidade muito grande de gente que está vindo da escola pública para os colegas que, nas férias, vão para a Alemanha. Gostaria também. Mas, assim, colegas que já leram todos os materiais referenciais, sabem falar de Kant. Então, a gente sente que tem essa dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a presença das pessoas que vieram por ações afirmativas tem modificado a estrutura do curso, porque a gente tem mostrado também que a gente consegue fazer da mesma forma que eles, porque a gente está no mesmo espaço, a gente está fazendo as mesmas matérias, a gente tem que apresentar o mesmo trabalho de seminário, a gente tem que fazer as mesmas provas. Questionei se ele sente que os docentes ainda têm resistência aos alunos cotistas, se ele sente que são tratados de forma diferente dos outros. Tem. Espero que em breve uma outra pessoa possa dizer, nossa, está melhorando. Mas eu vejo uma resistência muito grande, porque eu já entrei escutando de um professor que filosofia africana não existe. É uma invenção porque não há como comprovar por causa da oralidade. Mas falando isso, em sala de aula, justamente para não ter que lidar com esse tipo de questionamento de ensino de filosofia negra. A gente não tem nada, nem na bibliografia complementar, nada de autoria negra. Ele entende isso como um projeto de universidade que tende a beneficiar a quem já era beneficiado por gerações. Porque o tipo de filosofia que é feita, o
tipo de estudo que é feito só beneficia as pessoas que têm beneficiado há anos, porque eu não consigo deixar de pensar que tem um projeto, de que eles querem manter a tradição, essa herança de ultramar do curso. Quando a gente tenta ter uma abertura, a gente não tem, a gente é barrado. É um vazio muito grande, porque você vê os trabalhos, você vê os comentários, e você sabe que dá para encaixar a negrura ali. Então, eu sinto muito isso dentro do curso, que as pessoas se ausentam quando a discussão vem para o racial, porque elas já acostumaram com o modelo de curso que tem. Então, para mim, ainda assim é uma resistência em ser, a grande resistência em ser um estudante negro na filosofia, e da filosofia saber para outras epistemologias. Por fim, perguntei quais seriam as possibilidades vislumbradas por ele, se alterar nessa situação, de se alterar essa situação. O que possibilitaria a mudança que ele deseja nesse meio? Se seria um outro quadro de docentes ou uma reforma curricular ou outra coisa. Eu sinto que uma mudança curricular, por mais utópico que pareça, uma mudança curricular e contratação de professores. E caso um ou outro não dê, porque um acaba interferindo no outro. Então, acho que contratar professores implica principalmente contratar professoras e professores negros, professoras e professores trans e travestis, porque isso vai interferir no curso, porque você vai ver, você vai trazer a pessoa, vai trazer o que a pessoa estuda, a vivência dela, a experiência dela. Isso vai impulsionar, interferir e influenciar na estrutura do curso. Outros respondentes na graduação e na pós-graduação também apontam a não representatividade racial encontrada no corpo docente. Enquanto na USP cerca de 7,1% dos docentes são não brancos, na FFLeste são cerca de 9,8%. Desses, 4,1% são pardos, 3,6% amarelos e 2,2% pretos. Vale lembrar que, como constatou Braga, a FFLeste tem a maior concentração de docentes negros de toda a USP. Ainda assim, tais docentes representam apenas 6,8% do conjunto. Em correlação direta com isso, os respondentes também apontam uma falta de diversidade dos autores e das temáticas, que tendem a ser majoritariamente representados por autores homens brancos do norte global. Em 2023, o Conselho Universitário aprovou a implementação de políticas afirmativas para concursos de docentes e servidores técnicos administrativos. Contudo, tal medida só vale para concursos em que o número de vagas oferecidas seja igual ou superior a 3. Nos últimos anos, na unidade, os concursos não têm alcançado o número mínimo imposto. Então, como esses concursos acabam sendo só para uma ou duas pessoas, acabam que não é nem empregado as políticas afirmativas nas contratações, nesses casos. O que vemos nas narrativas acima é um fenômeno denominado por Sueli Carneiro como epistemicídio, que consiste na negação da legitimidade do conhecimento produzido por grupos dominados e, consequentemente, de seus membros, que passam a ser ignorados como sujeitos de conhecimento. O epistemicídio, por sua vez, mina o acesso a oportunidades no espaço público e a garantia de condições efetivas para que a população não branca, especialmente a negra, possa se beneficiar delas. Por fim, vamos para a conclusão. Eu vou para a conclusão, mesmo sem tratar a questão da permanência, que eu vou deixar para amanhã. Em nosso contexto específico, a universidade é uma instituição historicamente excludente. A diversidade pode ser usada, então, como uma maneira de mudar a própria percepção das discriminações, em vez de efetivamente gerar uma transformação das iniquidades existentes. Pode estabelecer uma percepção de que, sendo parte de um contexto mais amplo, as discriminações presentes em nosso meio sejam exteriores às estruturas universitárias, isto é, que adentrariam tal espaço quase por contágio social, mas não seriam inerentes a ele. Consequentemente, as violências que ocorrem dentro da universidade são vistas como sintomas de uma sociedade violenta e não como um reflexo das normas vigentes da própria universidade e da forma particular como a manutenção de privilégios de suas classes dirigentes tem sido reiterada até hoje. Desse modo, o desejo de institucionalizar a diversidade não significa que a instituição esteja se abrindo realmente. Pelo contrário, a barreira institucional pode se tornar mais aparente, como um sinal de imobilidade, quanto mais a instituição se apresente como se tornando mais acessível. A barreira simbólica dá, então, forma física à inércia institucional, isto é, a uma falta de vontade de gerar mudança. Falar sobre elitismo, racismo, machismo, LGBTfobia, capacitismo, dentre outras discriminações, pode acabar sendo ignorado como uma reclamação, ou melhor, mais uma reclamação. Ao reclamar dessas discriminações, você pode se tornar a própria localidade do problema. Pode ser vista como uma pessoa que só reclama.
Contudo, a reclamação não deixa de ser um caminho de resistência. Reclama-se sobre o que não está sendo lidado, sobre o que a instituição não tem feito. Ao reclamar, você pode acabar se tornando uma figura incômoda, pode acabar sendo visto como alguém que bota os outros para baixo, que pesa o clima. Mas como alerta, né, a Saramit, se manter o conforto e a felicidade alheios significa que alguns corpos colaborem, então é realmente necessário recusar-se a colaborar, a ser conivente com isso. O trabalho de diversidade não é algo que se completa, mas é algo que se constrói contínua e cotidianamente. Ele ainda é preciso porque a fundação sobre a qual a instituição foi construída criou e continua a criar estranhos. Na conjuntura política das últimas décadas, tornou-se cada vez mais aparente que é preciso lutar para que as mudanças sobrevivam. Toda conquista, mesmo as mais consolidadas, como as políticas afirmativas, é frágil e precária. Como Amit não nos deixa esquecer, o trabalho da diversidade consiste, frequentemente, em apontar pontos dolorosos, de tornar público o que se observa, o que se sente na pele. Então, pessoal, por hoje era esse conteúdo. Alguém gostaria de comentar, de falar sobre? Felipe, tá me ouvindo? Então, Eu queria comentar que eu vejo isso muito como eu trabalho numa faculdade particular, né? Eu vejo muito tudo isso que você fez no seu mestrado, toda essa sua fala, sua pesquisa, né? Que é super importante, que é tão pouco assim debatido. Eu vivencio isso na faculdade que eu trabalho. Eu sou orientadora educacional, então assim, a questão das pessoas não entenderem a importância da cota, que o programa, às vezes, de pós-graduação não tem cota, não tem nenhum tipo de benefício para poder o aluno não só ficar na graduação, fazer uma pós-graduação e poder seguir carreira acadêmica. E é muito triste a gente ver que é, essa bagagem que as pessoas carregam mexe demais com o emocional. Não sei se vocês viram aí da doutoranda que ficou desaparecida por um período, né, nas notícias. Eu fiquei pensando muito do que a gente está estudando e no emocional que essa mulher estava carregando, assim, como que estava abalado o emocional dela. Então, assim, é muito importante mais pessoas discutirem sobre esse tema, mais trabalhos. Eu não sei se você pretende, de repente, escrever um livro sobre isso, não sei se está no seu planejamento, mas que seria importante, né? Porque, às vezes, as pessoas, para ter uma chance de ter um futuro melhor, é através dos estudos, né? Isso que, de repente, eles plantam e passam, o sistema passa de mensagem para a gente. Só que a gente não tem acesso a um estudo de qualidade tão fácil. Então, assim, eu queria te agradecer mais uma vez e falar que é importante, sim, a gente sempre estar discutindo, levar esse assunto para mais lugares, debater mais sobre isso, porque só assim, talvez, a gente vai conseguir ter uma sociedade um pouquinho mais justa. Tá bom? Era isso. Muito obrigada, viu? eu que agradeço. Alguém mais quer falar? Eu respondo tudo de uma vez. Professor, Pode falar. é, eu queria dizer que esse curso foi muito proveitoso. Amanhã acho que nós vamos ter a nossa última aula, né? E queria lhe perguntar quando é que o senhor vai fazer assim um outro curso, se o senhor pode mandar por e-mail, porque eu gostei tanto que já estou até com saudade já das nossas aulas. Isso vai ser uma coisa que eu vou ter que ver, assim, mas eu posso manter vocês, assim, né? Era uma coisa também que eu ia propor depois de manter meio que um canal de comunicação, né? De quando for fazer um outro curso, quando sair um artigo, para a gente ter essa forma de dialogar, né? Eu tô vendo como que eu vou fazer isso, assim, mas eu ainda não sei quando daria novamente, mas a ideia também, né, de fazer, gravar e deixar público também é de meio que
alcançar também outras pessoas, né? Vocês podem compartilhar a playlist com os colegas, os vídeos estão aí para circular mesmo. E também, né, ao menos a questão que foi falada antes, né, de pensar, né, que se essa situação está dessa forma numa universidade pública, numa universidade privada, certamente deve estar ainda pior, né, essas questões de raça e classe, assim, né, porque de como que é levado isso em conta, não é levado em conta, né, e de pensar que, olha, como a gente viu uma grande, a educação superior pública, a educação superior brasileira, ela foi estruturada de tal forma para fazer com que pessoas pobres e negras ingressassem no ensino superior privado ao invés do público, né? A gente só teve o começo de transformação com as políticas afirmativas, mas ainda isso se mantém, né? Tem um trabalho interessante que é da Renata Macedo Mourão, ela, posso procurar aqui, ela foi olhar, né, para questões de permanência numa universidade privada, acompanhando algumas alunas negras. E é interessante, né, de observar como que se dá, né, essa inserção na universidade, os entendimentos, né, de raça, classe, numa universidade privada. E, claro, seria muito interessante também, né, que fossem feitas pesquisas nesse sentido, né, porque ao menos a minha foca muito na universidade pública, né, porque eu acredito que também tenha muitas situações que também aconteçam na universidade privada, e que às vezes, né, as diferenças podem ser situações ainda mais agravantes, né, de como que isso é lidado, como que isso acontece. E pensando no meu próprio caso, da minha iniciação, quando em 2014 fez a CPI, você observou, né, que as violências, né, de trote, racismo, agressão sexual, assédio, às vezes eram piores em universidades privadas, porque, às vezes, dependendo, né, ao menos as faculdades de elite, a forma como se colocam, né, a construção, essa apropriação do espaço, de como se dá a relação entre o dinheiro, né, de, eu estou pagando para estar aqui, meu pai pagou para estar aqui, eu doei um número, minha família sempre doou muito. Então, também tem uma série de questões que vai criando na hierarquia de, eu posso fazer isso porque minha família sempre deu muito dinheiro para a universidade, porque eu tenho um nome. Então, acho que é importante também de ter... é importante ter essas pesquisas, não só de pessoas de escola, de universidade pública olhando para a universidade privada, mas da própria universidade privada, né, se olhando. E de pensar, né, que eu também não tenho muito conhecimento de como que também tá as políticas de pesquisa, de bolsas, de permanência, né, nas universidades privadas, né, de como que isso está alcançando, né, claro, a gente vai saber que uma PUC, uma Mackenzie tem acesso a uma série de bolsas de graduação, bolsas de mestrado, doutorado, mas como será que as outras universidades, as mais populares, estão ou não acessando, né, essas oportunidades acadêmicas também? E quanto, né, à publicação, eu estou pensando muito, né, estou vendo, né, como que eu vou fazer, se eu vou, vai sair, tá para sair alguns artigos, né, mas a ideia é tornar, né, isso um livro, né, de percebendo, né, que embora já está entregue, eu sempre venho alguma vontade de alterar alguma coisa, eu sempre venho uma vontade de acrescentar, através também, né, do curso, das reações de vocês, de saber o que precisa ser melhor trabalhado. Então, mas também toda uma dificuldade, né, de saber de conseguir publicar também, né, de saber como tornar esse texto, né, porque também é isso, fazer o tipo de texto, né, pode, no mesmo caminho, às vezes, essa crítica da instituição é vista mais como impedimento para certas publicações e para outras não, né, porque, tipo, que bom que tem alguém reclamando da USP, porque toda essa imagem da USP precisa ser quebrada, mas, ao mesmo tempo, de saber que a influência que a USP tem também pode gerar uma série de impedimentos, né, de outros pesquisadores que estudam a universidade, eles sabem que, olha, o meu trabalho não vai ser indicado para premiação, porque a universidade não quer encarar os seus próprios problemas. Então, de estar nesse âmbito, né, de, olha, a universidade quer tratar dessas questões, ela querem que os alunos pesquisem, mas, olha,
há certas formas de falar sobre isso. Não toque tanto nas feridas, mas não tem como fazer esse trabalho sem tocar na ferida, né? A gente não tem transformação sem tocar na ferida, a gente não conseguiu ações afirmativas sem tocar na ferida, que, olha, é uma tradição, isso aqui ser branco, é uma tradição isso aqui só ter pessoas de uma certa classe social, não tem mudança sem tocar em ferida, né? Como a gente falou bastante nessa aula, não vai vir, essa criticidade não vai vir naturalmente. Eu estou olhando para fora e vejo que há pessoas que não estão acessando. Não, só quando essas pessoas que não estão acessando entram e questionam por que elas não estão tendo esse acesso que vai se gerar essa criticidade, né? Mas muitas vezes é parcial, essa criticidade. Pode falar, Fabiana. Olá, boa noite. Felipe, peguei assim só a segunda parte da sua apresentação hoje, mas tem um ponto, né, que me faz pensar, que é essa questão do ingresso, que é super importante, ter políticas de ingresso, desculpa, meu gato aqui enchendo o saco, de políticas de ingresso, mas assim, ainda não adianta ter as políticas, claro que elas ajudam muito, né, para tornar o ambiente diferente, mas se não tem políticas de permanência, e não somente permanência financeira, amanhã acho que você vai falar um pouquinho mais, né, assim, de bolsas, mas também ações que trabalhem, né, pertencimento mesmo, porque senão não vai fazer diferença para as pessoas que ingressam, e vai causar muito sofrimento, que é isso que a gente vê. Então, é uma coisa que eu sempre reflito bastante, né, sempre que eu posso, com outras pessoas, da importância da gente não olhar só para o ingresso, mas também olhar para uma permanência, né. E uma curiosidade que eu tenho, Felipe, você, logo, acho que no primeiro dia você falou que estava fazendo uma prova de doutorado, algo do tipo, não sei se foi isso, né, ou juntando documentação, era alguma coisa assim, né, e se né, qual é o seu interesse agora de pesquisa, se tem a ver com o seu mestrado, porque a minha pesquisa, né, eu finalizei ela em 2019, e aí eu peguei um gancho, assim, uma parte dela, né, dos resultados, e agora eu levei para um doutorado, mas entrei agora também, mas é bem diferente, assim, é com práticas integrativas, é com dança circular, né, com uma prática que eu gosto muito, mas tem a ver com a questão da socialização, né, que eu vi lá, apareceu na minha pesquisa, que falta, né, falta espaços mais acolhedores, falta espaço de trocas, né, de afetos. Então, não sei, assim, você pode falar um pouquinho, né, dos seus interesses agora para o doutorado. Mas é isso, obrigada. É isso, eu que agradeço. Né, como a gente vai discutir amanhã a permanência, mas eu comentei isso no começo da aula, mas tudo bem, eu repito. Essa ideia, né, de que agora a gente aumentou o número de ingressantes de escola pública e pretos, pardos, indígenas, vamos comemorar. Mas você vai ver, um ano depois, quantos desses ingressantes permanecem na universidade e quantos vão terminar? Se eu não me engano, o IBGE, né, a última que saiu, o último censo, que saiu agora os dados sobre educação e ensino superior, apontava isso, né? Olha, sim, aumentou o número de pessoas negras no ensino superior. Só que, ao mesmo tempo, não tem aumentado o número de concluintes dessas pessoas. De que a importância, né, dessa permanência, né? Porque, e permanência, né, que, claro, é muito importante esse auxílio financeiro, como a gente viu, que vai determinar se você consegue ou não acompanhar um curso, mas esse auxílio tem que ser acompanhado de outras questões, né, que vão permitir isso, porque você pode estar recebendo esse valor por mês, mas se você está num lugar que você se sente tão fora do espaço que você não é incluído, que não vai adiantar. O auxílio vai ser importante, mas você vai continuar tendo você vai indo para aquele espaço, você não conhece as pessoas, e é tudo muito difícil, e que precisam dessas práticas integradas, assim. E que, claro, entender a saúde mental, né, como parte dessas políticas de permanência, né, de que, só que também é aquilo, né,
não é oferecendo serviço de só oferecendo serviço de saúde mental que você está atendendo a saúde mental. É de você se questionar de o que será, porque a saúde mental também está envolvida de você não se sentir pertencente, de você olhar para o lado e você achar que você não pertence ali. E que às vezes a universidade só entende a saúde mental como contratamos psicólogos. Resolvido. Não. E também, né, porque também, como a gente vai ver amanhã, né, na finalização, depende se as pessoas confiam nesses psicólogos, se eles veem que é uma possibilidade ali de conversar, de trocar, e que essa é uma relação muito difícil, assim, para gerar novas políticas de permanência, é uma situação muito difícil porque é um histórico tão grande, né, de abandono dessas populações que as mudanças não são bem vistas, assim, vistos como, olha, eles só estão fazendo isso para melhorar a imagem da instituição, eles não estão fazendo isso porque se importam com a gente. Então, é uma questão que, realmente, permanência é muito importante. Eu sinto que as pessoas, claro, é muito importante a questão da adoção das políticas afirmativas, mas me parece que muito tempo foi negligenciado. Não basta entrar, como que vai fazer para permanecer? E quanto ao interesse, né, do doutorado, eu vou para uma coisa totalmente diferente, porque para mim também pesquisar isso por 4 anos foi muito difícil, me custou muito, assim, em vários sentidos. Eu estou indo para uma questão que é olhar um pouco as relações, assim, das memórias coletivas, da escravidão, do pós-abolição, com as memórias da ditadura militar. O quanto que há certas continuidades na ditadura militar que vêm de coisas, né, da escravidão, o estado de exceção que se coloca na ditadura militar, para algumas populações ele era um estado permanente, né? Mas aí é um outro olhar. Eu vou para o cinema, literatura, museus, etc. Eu decidi fazer. Muitas pessoas falaram: não, mas continua, você tem material suficiente para o doutorado, nem precisa. Mas eu vou publicando, eu vou fazendo essas outras coisas, porque realmente tratar de uma coisa assim, tão perto da gente, ainda mais sendo, né, porque eu acho que é isso, sendo não só discente da FFLeste, mas sendo discente ainda, e morando dentro da USP, então foi um conjunto de coisas muito difíceis, assim. Então eu senti essa necessidade de ir para uma outra temática, mas de saber que não morre aqui a questão, né, eu não vou trabalhar ativamente nisso, mas que uma hora ou outra vai vendo cursos, vai vendo publicações que vão continuar tratando isso, né? Porque a problemática está aí dada. Mas acho que é isso então, né, pessoal? Vamos encerrar por hoje e amanhã a gente tem a nossa última aula, então. Boa noite para todo mundo. Tchau. Boa noite, Boa tchau, tchau. noite, obrigada.